Muito bem. Após entendermos que temos palavras variáveis e invariáveis, vamos entender a partir agora do olhar dos morfemas. O que seria um morfema? Resumidamente, é uma unidade abstrata de significação linguística. Essa significação linguística pode ser tanto interna, no sentido gramatical, como, por exemplo, o morfema S, que vai denotar plural, a gente vai ver mais adiante, quanto externa, lexical, quando a gente percebe ali, que a gente virá também adiante, que tem a ver com o significado da palavra, que daí tem a ver lá com a história diacrônica, mas a gente consegue perceber isso sincronicamente. De um modo geral também, nós temos a classificação das formas livres, das formas presas e das formas dependentes. O que seriam as formas livres? São aquelas formas que elas vão ter um sentido completo, status de palavra. Por exemplo, a palavra incerteza, dentro dela residem duas formas livres, porque a gente sabe que incerteza se originou de certeza. Se outra forma de a gente entender se uma forma é livre ou não, ela pode sempre servir de resposta a uma pergunta, como o sim, o não, o já, enfim, pode ser apenas uma única palavra, digamos assim, né? Mas, por exemplo, a letra S, como eu mencionei antes, não é uma forma livre, ela só tem um sentido gramatical, que tem justamente a ver com as formas presas, porque esse sentido gramatical vai estar me contando alguma coisa no sentido da ordem, da lógica, das regras daquele jogo que aquela palavra está jogando e assumindo naquele momento. Então, ela só vai funcionar junto quando ela só vai funcionar quando ela estiver junto de outros morfemas. As formas presas, elas não têm status de palavra. A própria palavra incerteza que trouxemos como exemplo, ela vai possuir 4 formas presas: in, que é o prefixo, cert, is e a. Perceba que essa separação aqui não tem nada a ver com a separação silábica, ok? Aqui é uma análise mórfica. Então, a gente vai encontrar, às vezes, dentro da análise mórfica, consoantes que ficam sozinhas, digamos assim. Só para que a gente não confunda. E também existem, segundo os linguistas, as formas dependentes, que são aqueles vocábulos átonos. Lembra átonos, que é o som fraco, digamos assim? Eles não vão formar enunciados sozinhos. As conjunções e as preposições se encaixam aqui. E lembrando de que elas serviriam de resposta a uma pergunta, você conseguiria responder com em como uma resposta completa? T, se, o quer aqui como conjunção ou o para como preposição? Não, né? Então, essas são formas dependentes. Ok, temos então morfemas lexicais, flexionais, classificatórios e derivacionais. Morfemas lexicais lembram o léxico. Lembra o que é o léxico? As palavras daquela língua. Então, eles vão ter aqui um significado extralinguístico. Os morfemas lexicais vão ser representados tanto pela raiz quanto pelo radical da palavra. Ele, digamos assim, é a parte fundamental. Sabe quando você pega uma pinça e vai tirando todos os pelinhos? Vamos supor que estivéssemos tirando os pelinhos da sobrancelha. Só fica ali o principal. Embora às vezes a gente cometa alguns erros, né? Mas digamos assim, e quando chega num nível de que não tem mais como reduzir, é irredutível. Olha essas palavras aqui comigo: cantar, cantor e cantiga. O que permanece aqui, tirando todo o resto? O C-A-N-T, cante. Olha outro exemplo: terra, terreno, terrestre, aterrissagem, aterramento. Qual é a raiz ou radical? Ter, T-E-R-R. Porque você vai perceber que todas as palavras são como se fosse um grupo, uma família, né, de palavras que vão ter ali significados semelhantes, mas elas têm a estrutura um pouco diferente. Só para que a gente faça um parênteses, que é importante a gente deixar claro, que raiz e radical têm significações diferentes, embora muitas vezes a gente veja por aí como usados de forma sinônima até.
Mas a raiz, ela estaria mais ligada com aquela perspectiva diacrônica, ou seja, da história, lá da origem das palavras. E o radical, ela tem essa perspectiva mais sincrônica, que a gente pode perceber dentro do nosso espaço-tempo aqui, para que a gente não, ninguém precise se tornar um etimologista para entender as estruturas morfológicas das nossas palavras. Como eu mostrei nos exemplos antes, o Kant e o ter, que a gente sabe que permanecem. Morfemas classificatórios. Muito bem, aqui a gente tem as nossas queridíssimas vogais. Dentro aqui do contexto, elas recebem o nome científico conceitual de vogais temáticas, porque elas vão assumir uma função de classificar, tanto quanto a classificação de nomes, quanto de verbos. E olha que interessante, nos nomes essas vogais são átonas, ou seja, não é a vogal tônica da palavra. Olha esses exemplos aqui. Conversa, qual é a vogal tônica? É o E, mas o A tá aqui no finalzinho, ó. Galope, onde tá a vogal tônica? No O, mas o E tá aqui, ó, no finalzinho. E jogo, o O aqui do final é uma vogal tônica, a átona, desculpa. Já nos verbos infinitivos de primeira, segunda e terceira conjugação, a, e, i, as vogais são tônicas. Olha aqui os exemplos: amar, viver, sorrir. Algumas variações linguísticas não citam o R foneticamente quando está falando. Fala amar, e aí a gente já percebe que é justamente por essa entonação mais tônica que a pessoa está falando amar e não ama, percebe? Viver e não vive. Sorrir, sorrir é semelhante. Mas percebe que mesmo que a gente olhe para uma variação linguística que às vezes a gente vai dizer, tá falando errado, na verdade existe uma lógica e uma regra sendo colocada ali também, ok? Quando a gente junta o radical da palavra mais a vogal temática, a gente tem aquilo que é chamado de tema. E aí nós temos dois grandes temas. Os temas nominais, que vão classificar os nomes, geralmente substantivos e adjetivos, por exemplo, cas mais a, casa. E os temas verbais, que aí eles vão classificar os verbos, obviamente, né? Aqui esse a é a vogal, né, do verbo ama mais vá, que aí vai transformar em amava. A vogal temática aqui, gente. Também existem os morfemas flexionais, ou também chamado de categóricos, que eles também vão na mesma onda dos morfemas classificatórios. Aqui eles vão expressar também as categorias gramaticais, nomes ou verbos. Olha que interessante, quando a gente começa a observar dessa perspectiva, a gente não precisa ficar decorando 10 classes gramaticais. Existe um grande número, né, que se encaixa, a gente vai entender isso melhor quando formos falar das classificações das palavras, que é chamado de nome, e o outro de verbo, dois grandes grupos, percebe? E aqui a gente vai entender na sintaxe quais são as funções que eles ocupam. Por isso que os linguistas modernos usam essas duas grandes categorias, nomes e verbos. Bom, esses morfemas aqui, quando você for olhar na gramática tradicional, na norma padrão da língua, eles são conhecidos como desinências ou sufixos flexionais. O sufixo, ele vem lá no final da palavra. O prefixo vem antes do radical. Nós vamos falar sobre isso também, mas só para que fique claro aqui que existe uma ordem a ser seguida dentro desses morfemas também. Alguns aparecem antes, outros no meio e outros depois. O no meio é mais difícil, a menos que seja realmente a análise mórfica da palavra que a gente está colocando ali. O que é mais interessante dentro desses morfemas flexionais? Você já deve ter ouvido falar, flexiona em gênero, em número e em grau, não é verdade? Eles vão impor as normas de concordância, tanto no caráter nominal quanto verbal, principalmente na escrita formal ou, digamos assim, numa fala mais formal. Nós vamos entender isso já já. Esses morfemas eles não vão criar vocábulos ou palavras novas. Eles são obrigatórios na língua e é um grupo reduzido, fechado e sistemático. Por exemplo, todos os nomes eles vão ser marcados, como eu mencionei, quanto ao gênero e ao número. Os verbos vão ser marcados quanto ao modo, o tempo, o número e a pessoa. Ou seja, flexiona,
em relação a essas características que são bastante gramaticais na nossa língua, ok? Olha só os exemplos. Dentro da flexão de gênero, a gente pode ter as categorias feminino, masculino, e eu coloquei aqui neutro, porque está acontecendo uma discussão sincronicamente no nosso tempo de agora sobre a inclusão ou não do gênero neutro dentro da nossa língua. E talvez você já tenha uma opinião formada sobre isso, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas eu te convido a olhar o material complementar que eu vou deixar aqui para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? E dentro também dessas desinências nominais, a gente tem o número. O número lembra o quê? Singular e plural. Por exemplo, menina é feminino singular. Meninas é feminino plural. Percebe? O S aqui está demarcando o plural. Se fosse gênero masculino, menino, masculino singular, meninos, masculino, plural. E no gênero neutro, menine, com o E no final. E o número estaria no singular. E no plural seria menines. Percebe que algumas coisas permanecem? E apenas algumas vogais estão colocando ali toda essa categoria e contando uma história para nós? E dentro das desinências verbais, elas vão flexionar no modo e na temporalidade, no número e na pessoa. Ora, os modos, o modo indicativo, oh meu Deus, o que é isso? Indicativo, lembra? É aquilo que já aconteceu, tenho uma certeza de que aquilo aconteceu, vai acontecer. O subjuntivo já não é tão certo assim, talvez aconteça. E o imperativo, que é usado mais na gramática tradicional, é quando você dá uma ordem. Isso todo mundo sabe. Inclusive, né? Todo mundo sabe dar ordens, mas poucos sabem segui-las. E dentro da categoria do tempo, a gente tem aqui passado, presente e futuro, ou pretérito ali, né? No lugar do passado, as gramáticas colocam pretérito. E todos os seus desdobramentos que vocês vão encontrar no material anexo e nunca mais vão ficar em dúvida, porque tem um site sobre conjugação verbal que pode ajudar vocês demais nesse sentido, ok? E as desinências verbais de número e pessoa têm a ver com singular e plural, e tem a ver com as primeira, segunda e terceira pessoas, tanto do singular quanto do plural. Olha só os exemplos aqui das desinências verbais modo temporais. Amo, indicativo, é uma certeza. Eu amo. Que eu ame é subjuntivo. Me ame, imperativo, é uma ordem. Me ame. Uma boa estratégia para que alguém nos ame, não é verdade? As desinências verbais de número pessoa, singular e plural. A primeira pessoa do singular, eu amo. A primeira pessoa do plural, nós amamos. A segunda pessoa do singular, tu amas ou você ama. A segunda pessoa do plural é um dinossauro linguístico, vós amais. Ninguém mais usa. E a terceira pessoa é ele, ela ou elo ama no singular, eles, elas, elos amam no plural. E os morfemas derivacionais ou os afixos? Os afixos são os prefixos ou sufixos, como eu mencionei antes. Eles vão ser adicionados ao radical e vão derivar, ou seja, criar novas palavras. O prefixo virá antes do radical, por exemplo, pré-escola, e o sufixo vem após o radical, por exemplo, caseiro, casa mais o sufixo eiro. Nós já vamos entender um pouquinho melhor num outro vídeo sobre prefixos e sufixos. Mas perceba que, de um modo geral, os morfemas eles operam naquela lógica de oposição. Às vezes eu coloco um morfema para ver se vai alterar o sentido de uma palavra ali, igual nós vimos em relação aos fonemas, não é verdade? Mas eles também vão operar no sentido de adição. Então, eu vou substituir ou eu vou adicionar o morfema, mas existem regras e existe uma hierarquia para isso. Não é à toa que nós, brasileiros e qualquer pessoa de qualquer língua, cria palavras, digamos assim, da sua língua e dentro da própria lógica daquela gramática internalizada. Ninguém vai colocar o S de plural lá na frente da palavra, porque todos nós sabemos inconscientemente que o S do plural vem lá no final da palavra,
percebe? Então, isso aqui é justamente para que a gente vá, aos poucos, desconstruindo aquela lógica opressora de que falamos errado. E se você perceber, ao longo de todo esse curso, o meu convite é para que a gente tire essa opressão e esse peso das nossas costas. Bora para a próxima aula falar um pouquinho mais sobre prefixos e sufixos.